Ouça agora uma palavra de Deus com Fernando Francelino. Graças a Deus. Meu irmão, nós vamos falar sobre oração. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar aqui na igreja, de trazer um estudo bíblico aqui na igreja, foi numa quinta-feira, e ainda era discipulado aqui na quinta-feira. Tinha 10, 12, 15, 20 pessoas que faziam discipulado, e Deus me deu uma ministração para dividir. Eu e o Fabiano fizemos esse discipulado, e nós falamos sobre oração. Meu irmão, existem muitas formas de o Senhor falar conosco. Deus fala conosco através de inúmeras maneiras, porém nós só temos uma maneira de falar com Deus. Esta maneira é através da oração. Não existe outra forma de nós nos comunicarmos com Deus senão através da oração. Existe uma frase que diz assim: Deus nem sempre espera uma oração para agir, mas Ele sempre vai esperar uma oração para interagir. Para você interagir com Deus é necessário oração. E as pessoas, o que mais buscam hoje, o que mais as pessoas procuram hoje é a paz. Hoje nós vimos um mundo em guerra, muitas adversidades, pessoas que não se falam, familiares que não se falam, e tudo isso por falta de uma coisa: paz. E existe uma outra frase que diz assim: sem oração, sem paz; com oração, com paz. A nossa oração sempre tem que ser feita por intermédio de Jesus Cristo, sob a influência do Espírito Santo de Deus. Jesus disse lá em João capítulo 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Interessante é que o texto ali, Jesus diz assim: ninguém vem ao Pai. E não, ele poderia ter dito ninguém vai ao Pai. Por que ele disse ninguém vem ao Pai? Porque ele é o Cristo ressurreto, que venceu a morte e está do lado, à direita do Senhor Todo-Poderoso. Quando você diz para alguém, para ele ir, que ele vai até alguém, a pessoa está longe, mas não, ele está ao lado do Pai. Por isso ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E por que sob a influência do Espírito Santo de Deus? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós. Ele conhece as intenções dos nossos corações, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é o que diz a palavra de Deus, porque nós não sabemos como orar. Por isso que mais importante, meu irmão, antes de você pedir qualquer coisa para Deus, antes de você entrar na comunhão com Deus em oração para falar qualquer coisa, o mais importante de tudo, meu irmão, primícia, é você pedir a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Amém? Eu vou correndo aqui para poder dar tempo, mas é necessário que a gente entre nessa introdução, que a gente faça essa introdução antes de falar sobre a oração fervorosa de Elias. A nossa oração, meu irmão, ela tem que ser baseada em alguns fundamentos. É necessário que você guarde esses fundamentos para que a gente possa chegar ao coração do Pai. A nossa oração, antes de mais nada, meu irmão, tem que ser uma oração de adoração. Antes de tudo, meu irmão, você tem que adorar a Deus. A tua oração tem que ter como fundamento a adoração. A tua oração tem que ter. Um outro fundamento da tua oração chama-se reconhecimento e gratidão. É o momento onde você reconhece o poder de Deus sobre a tua vida. Você faz isso na tua oração. É um momento onde você agradece a Deus por tudo aquilo que Ele fez e tem feito na tua vida. Mesmo diante das adversidades, o Senhor está conosco. O Senhor sempre cuida de nós, Ele não nos abandona. E a tua oração tem que ser um momento de reconhecimento da grandeza de Deus sobre a tua vida e um momento de gratidão a Deus sobre aquilo que Ele está fazendo na tua vida. A nossa oração tem que ter também um momento de reconciliação com Deus. É onde você reconhece que você peca, que você é falho, que você tem fraquezas, onde você reconhece que sem Deus você nada consegue, nada pode. É um momento muito importante da tua oração e tem que ter em todas as tuas orações o momento da reconciliação. Porque nós pecamos mesmo inconscientemente, nós erramos e nós precisamos usar a nossa oração para pedir perdão a Deus das coisas que a gente faz.
A nossa oração também é um momento, meu irmão, de petição. Óbvio, Deus quer ouvir aquilo que a gente precisa, Deus quer ouvir aquilo que o teu coração deseja. É um momento, sim, de petição. O que Jesus disse? Pedir e dar-se-vos-á. Jesus disse que era para a gente pedir aquilo que a gente estava precisando. Porém, muitas pessoas invertem tudo ou não usam nenhum dos outros princípios hoje nas orações. Muitas pessoas hoje buscam a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode oferecer. Simplesmente para pedir, simplesmente para ter alguma coisa em troca do Senhor. E a tua oração tem que ter sim a petição. Mas nunca esqueça os outros 4 elementos. E o mais importante, meu irmão, por isso que eu fiz toda essa introdução. Meu Deus, esqueci teu nome, como é que pode um negócio desse? O Júnior, meu, que viagem. Ô Júnior, o Júnior estava dizendo aqui, ele citou Isaías 6, versículo 8. O Senhor, Isaías na sua visão ele disse, então ouvi a voz do Senhor, conclamando, a quem enviarei? Quem irá por nós? O Senhor falou isso, Isaías respondeu, eis-me aqui, envia-me. Meu irmão, a tua oração, o elemento mais importante da tua oração, e sem ele nenhum dos outros faz sentido ou tem sentido, o elemento mais importante da tua oração, meu irmão, é você se colocar à disposição para o trabalho. Nós temos que nos colocar à disposição para o trabalho. Foi para isso que eu e você fomos criados, para fazer alguma coisa grande e poderosa pelo reino de Deus. Quando você se coloca à disposição para o trabalho em tua oração, meu irmão, o Senhor começa a derramar sobre a tua vida estratégias para você fazer a obra, para você exercer o teu chamado. Esse culto é um culto da promessa, nós temos promessa, porém nós temos um chamado. E o chamado nós descobrimos quando nós colocamos em nossas orações o nosso ser à disposição do trabalho. Amém? Então, Isaías, 1 Reis, capítulo, vamos pular aqui, 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. Eu separei 7 exemplos de orações fervorosas, que trouxeram um resultado surpreendente, grandioso na vida daqueles que a fizeram. E essas orações, meu irmão, estão dentro da Bíblia como exemplo para a minha vida e para a tua vida. Se nós aplicarmos aquilo que estes homens, essas mulheres fizeram nas suas orações, eu tenho certeza que a nossa vitória está garantida em nome de Jesus. Eu quero começar pela oração de Elias. A oração de Elias talvez seja a oração clássica, fervorosa, de fé na Bíblia Sagrada. Porque Tiago, lá no capítulo 5 de Tiago, versículo 17, ele cita, quando ele estava se referindo a uma oração de fé, ele cita a oração de Elias, como um exemplo de uma oração fervorosa. Olha o que disse Elias no capítulo, o que diz o texto no capítulo 18, versículo 41. E Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Meu irmão, só até aqui nós já descobrimos 2 princípios, 2 características da personalidade de Elias. Primeiro, uma fé inabalável. Se você for lá no versículo 1 desse capítulo, você vai ver que fazia 3 anos que não chovia na terra. Havia 3 anos que não chovia na terra, e por causa da seca havia fome. Quantas pessoas, meu irmão e minha irmã, estão secos porque não oram mais a Deus, não permanecem mais na presença do Senhor, e por causa da sequidão dentro da sua alma, hoje sentem fome, não se alimentam mais da palavra do Senhor. Aqui Elias nos mostra uma grande diferença, uma fé inabalável. E a maior diferença entre ele e muitas pessoas, nós já identificamos logo nesses primeiros 2 versículos, que é a súplica.
Súplica, meu irmão, significa pedir humildemente ou com insistência. Olha o que ele disse: dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. É uma grande diferença para muita gente hoje, de uns para os outros, é justamente essa. Muitas pessoas estão secas, estão com fome, mas não fazem aquilo que Elias fez: suplicar e orar a Deus. Elias suplicou. Imagine Elias dobrado no chão, com seus joelhos no chão, o rosto entre os joelhos, clamando a Deus para que Deus mandasse a chuva, que já havia mais de 3 anos não caía sobre a terra. Você tem orado a Deus, clamando para que Deus mande uma chuva de bênção sobre a tua vida? Elias fez isso. Versículo 43 e 44 diz o seguinte: 7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Meu irmão, nada do que está escrito na Bíblia está ali escrito sem sentido. É por isso que muitas pessoas falam que quando leem a Bíblia não entendem. Porque muitas coisas que você lê na Bíblia, meu irmão, muitas vezes você passa o olho correndo. E a Bíblia, ela tem que ser levada a sério em todos os seus pontos, em todas as suas vírgulas. Todas as palavras que estão escritas dentro da palavra do Senhor, da Bíblia, foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então eu te aconselho, meu irmão, sempre que for ler a Bíblia, considere cada palavra que ali está escrito. Olha o que nós observamos nesses 2 versículos. Primeiro, honra e perseverança. Nós observamos aqui, honra de quem? A honra do servo de Elias. A palavra diz aqui que 7 vezes Elias mandou. Eu já tive a oportunidade de ir para Israel, como nós estamos fazendo o voto aqui, nós vamos de novo. Israel, o Monte Carmelo, meu irmão, é um monte, faz parte de uma cordilheira. Ele tem aproximadamente 170 metros de altura. E ele fica na costa de Israel, voltado para o mar Mediterrâneo. É um lugar muito lindo. Existe lá um jardim chamado Haifa, se eu não me engano, que é maravilhoso. Se você digitar na internet e ver as fotos, você vai achar. Monte Carmelo é um lugar maravilhoso. Porém, ele não é tão perto do mar. Entre o monte e o mar, existe uma planície ali de mais ou menos uns 5 ou 10 quilômetros. É um pouco longe. E eu imagino aqui, meu querido, a honra do servo de Elias com relação ao profeta. Porque por 7 vezes ele mandou o servo olhar para ver se vinha chuva. Eu imagino que a primeira vez ele olhou de cima do monte mesmo. Daqui a pouco ele desceu um pouco mais. De repente, na primeira vez, a nuvem já começou a se formar. Porém, não dá para ver. De repente, ele teve que ir até lá no mar para poder ver realmente. Será que é uma chuva que está se formando? Porém, meu irmão, ele honrou o seu Senhor. Quantas pessoas hoje desonram as outras pessoas, desonram a você por conta daquilo que Deus te deu? Uma visão que Deus te deu, algo que Deus colocou no teu coração. E as pessoas muitas vezes não acreditam em você, não acreditam naquilo que leva você a buscar ao Senhor. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:1 que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Elias não estava vendo, porém o Senhor disse para ele na sua palavra que mandaria chuva. E por causa da fé, Elias permaneceu orando. Porém o seu servo não viu nada disso. Não foi com o seu servo que o Senhor falou, foi com Elias, e ele permaneceu honrando. Meu irmão, honre as pessoas que o Senhor está levantando para falar do amor de Deus na sua vida. Honre as pessoas que o Senhor coloca no teu caminho para dizer aquilo que o Senhor quer falar para você. O Senhor usa pessoas para se comunicar, para dizer a sua vontade com relação às nossas vidas. Honre as pessoas. E é interessante que não foi só a honra do servo de Elias, mas também aqui a perseverança de Elias. Porque na mesma proporção que o servo foi 7 vezes amando de Elias, Elias permaneceu orando. Elias permaneceu orando durante esse tempo todo. E aí eu fico perguntando, não que o servo de Elias não acreditasse na palavra dele ou não, mas será que em algum momento
desta oração, eu não sei quanto tempo durou. Será que em algum momento entre a palavra do Senhor e a perseverança da oração de Elias, o servo de repente não olhou para ele e disse assim: será mesmo que Deus falou com você? Será mesmo que está certo isso? Será mesmo que Deus vai fazer isso que Ele disse que ia fazer? Porque eu não sinto nada, não foi falado para mim, foi falado para você. E agora, será que em algum momento Ele não pensou ou falou isso? Eu digo isso porque isso acontece conosco. Quantas vezes nós temos uma visão, Deus coloca algo no nosso coração, e isso demora a acontecer, demora as coisas começarem a se formar, mas nós estamos ali permanecendo fiéis, e muitas vezes as pessoas em algum momento não duvidam de você, mas colocam uma certa desconfiança sobre aquilo que você está pensando. E aí eu te pergunto, meu irmão, nesse momento, você permanece suplicando a Deus, mesmo que demore, porque se o Senhor disse que ia te mandar chuva sobre a tua vida, Ele vai mandar chuva. E quando Ele disse que ia te mandar chuva, meu irmão, pode fazer já um certo tempo. Mas e aí, neste momento, você fica dando ouvido às dúvidas ou você permanece suplicando ao Senhor? O que você tem feito nesse momento? A palavra de Deus diz lá em Números 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir, ou Ele promete e deixa de cumprir? Isso é o que diz a palavra do Senhor. Ou seja, se o Senhor prometeu que vai mandar chuva sobre a tua vida, meu irmão, no tempo apropriado, em o nome de Jesus, eu declaro aqui que o Senhor vai mandar chuva de bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quando eu estava fazendo esse estudo hoje à tarde, a minha intenção era seguir com os outros exemplos de oração. Porém, lendo o capítulo inteiro de 1 Reis 18, o Senhor me levou por um caminho, meu irmão, de muito aprendizado. Nós aprendemos muito com esse texto aqui, porque a perseverança, porque aqui diz o texto que depois o Senhor mandou chuva. Só que a gente percebe que a perseverança de Elias, meu irmão, não foi somente na oração. Tem muito mais coisas entre o versículo 1, onde a palavra do Senhor foi dada a Elias, e o 41, onde ele começa a clamar por chuva, para cessar a fome que havia na terra. Entre o versículo 1, meu irmão, e o versículo 41, se você ler o texto, você vai ver que houve as provas do Senhor. Meu irmão, o Senhor é um Deus de provas. E se você quiser exercer o chamado que Deus tem para a tua vida, meu irmão, se prepare, porque as provas virão. Olha só o que diz a palavra do Senhor. No versículo 4, Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor. Meu irmão, pessoas vão se levantar contra você. Ou você acha que quando você decidir exercer o chamado que Deus tem para a tua vida, você acha que pessoas não vão se opor a você? Meu irmão, o diabo é um derrotado, é um coitado. Ele já sabe que vai perder. Ele já sabe que o final dele é no lago do inferno, de enxofre. Ele já sabe disso, mas você acha que ele não vai querer engrossar o caldinho da sopa, meu irmão? Pessoas vão se levantar contra você quando você resolver exercer o teu chamado. No versículo 4, olha quanta coisa Elias passou entre a promessa e a chuva. No versículo 4, Jezabel estava matando os profetas do Senhor. Existia um homem, Obadias, que temia o Senhor. Ele separou alguns profetas, 50 numa caverna, 50 em outra, e mantinha com alimento, com água, porque ele era temente a Deus. Mas Jezabel queria matar os profetas. No versículo 17, Acabe foi ao encontro de Elias. Olha o que ele disse quando viu Elias. Disse-lhe: é você mesmo perturbador de Israel? Será que isso acontece só comigo? Chamar assim, de vez em quando eu ouvi, tu está perturbado? Meu irmão, isso acontece com todos nós. Esses dias eu estava fazendo, enfim, um trabalho, e aí chegou uma pessoa para mim e falou assim: calma, tu está muito afoito, tu tem que ir mais devagar, porque assim tu está vivendo o primeiro amor, e o primeiro amor é assim, a gente quer fazer, a gente quer correr, mas calma, não fica tão perturbado. Eu fiquei olhando assim, pensando, misericórdia. O que Jesus disse? Quando tinha um monte de crianças correndo em volta, e os fariseus disseram para Jesus acalmar as crianças, o que ele disse? Se você quiser entrar no reino dos céus, meu irmão, você tem que se tornar como um deles. Meu irmão, para aqueles que são fariseus, para aqueles que são mal-humorados, para aqueles que
não entendem como é que funcionam as coisas. Um monte de criança brincando é sinal de perturbação. Para mim, criança brincando é sinal de saúde. A criança, quando está brincando, ela tem saúde. Eu fico preocupado com meu filho quando ele está quietinho em algum lugar. Ou ele está doente ou ele aprontou. Enquanto ele está brincando, meu irmão, ele está mostrando que tem saúde. E assim é o que Deus espera de nós, que nós sejamos como crianças. Se você quiser entrar no céu, meu irmão, você tem que ser como criança. Pular, correr, fazer as coisas, ser perseverante, não dar bola para as situações adversas. Criança não se preocupa, meu irmão. É isso que Deus espera de nós. Então não deixa as pessoas matarem o teu sonho. Não deixa as pessoas dizerem assim, está vivendo o primeiro amor. Que bênção que você vive o primeiro amor, meu irmão. Porque a palavra do Senhor nos ensina lá em Apocalipse que o morno ele vai vomitar da boca. É melhor que fosse frio. O bom é viver o primeiro amor, meu irmão. Então cuida do primeiro amor. Nunca perca essa chama acesa do Senhor dentro do teu coração. Amém? Graças a Deus. Versículo 19. Olha só o versículo 19. O que diz? Ele disse: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Sabe o que Elias estava fazendo aqui, meu irmão? Elias estava dizendo que não tinha medo do confronto. Ele não tinha medo do confronto para defender a sua fé. Elias conhecia o relacionamento que ele tinha com Deus. Ele sabia da sua intimidade com Deus. E meu irmão, Deus nunca vai precisar da maioria para te fazer vencer. O que diz o Salmo 91? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Elias era o único profeta que havia restado do Senhor. Estava no meio de 850 profetas mentirosos, adorando um Deus morto. E tu pensa que ele tinha medo de confrontar essa gente? Não, ele não tinha medo, porque a fé dele estava no Todo-Poderoso. Meu irmão, você pode estar sozinho no meio de uma batalha de inúmeros problemas. A palavra do Senhor diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 problemas à tua direita, mas tu não serás atingido. É isso que diz a palavra do Senhor. Então confia, meu irmão, não fica querendo estar do lado da maioria ou estar diante de muita gente. Meu irmão, se Deus quiser te usar, você pode estar sozinho. Você só tem que estar na permanência do santuário do Senhor, estar diante da face do Senhor em oração e súplica. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Amém? Versículo 21, olha o que diz a palavra do Senhor. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do Senhor Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Sabe o que Elias estava fazendo aqui? Elias estava fazendo exatamente o que eu e você temos que fazer. Elias estava evangelizando. Elias estava dizendo para aquele povo o seguinte: o meu Deus tem fogo, o meu Deus aquece, o meu Deus tira vocês dessa frieza que vocês estão vivendo. Era isso que Elias estava fazendo. A palavra do Senhor nos ensina, meu irmão, que se você quer graça, quantos querem graça do Senhor aqui sobre a sua vida? Quantos querem alcançar a graça de Deus? Muita gente aqui quer alcançar a graça de Deus. Sabe o que ensina a palavra do Senhor? Que quando nós testemunhamos, Atos 4,33, quando nós testemunhamos a ressurreição do Senhor, grandiosa graça vem sobre a nossa vida. Meu irmão, se você fizer aquilo que Deus espera que você faça, quer testemunhar, quer evangelizar, quer ganhar almas, fazer com que as pessoas conheçam o Deus que você serve, um Deus que não é morto, um Deus que aquece, um Deus que muda, um Deus que transforma a situação, meu irmão, grandiosa graça virá sobre a tua vida em nome de Jesus. Isso é o que ensina a palavra de Deus.
Quer graça? Evangelize. Quer graça do Senhor? Evangelize. O povo está perdido, meu irmão. O povo aqui, nós víamos que o povo estava perdido, o povo não sabia para onde correr. Olha o que diz aqui. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado ou para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. Salmo 91 também diz o seguinte, como é que ele começa? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa nós ouvimos segunda-feira, né, Fabiano? Habitar, meu irmão, o que é sinônimo de habitar? Habitar, meu irmão, é moradia fixa, é raiz, é compromisso. Habitar, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não é você ir aqui, você ir ali, você não ter compromisso, você fazer visita. É aquele que habita, meu irmão, aquele que tem compromisso, que tem raiz, que tem residência fixa. Se o Senhor, meu irmão, está te levantando para fazer a obra aqui, faça aqui, porque a palavra do Senhor diz que se você quer ter paz, meu irmão, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quer descanso? Habite na casa do Senhor. Isso é o que ensina a palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pelos pregadores itinerantes, é importante. Os pregadores itinerantes, eles correm as igrejas, são muito importantes, porque a gente pode comparar eles àquela nossa, quando existe algum momento de festa. O momento onde nós vamos numa festa de amigos, num jantar na casa de amigos, que a gente se alimenta de uma comida diferente, todos nós saímos saciados. Poxa, que bom, comida boa, comida... Mas, meu irmão, a comida que te mantém saudável é o arroz e feijão. A comida que te mantém saudável é aquela comida que pouco sal, é aquela comida, se você puder cortar o açúcar, você corta o açúcar, toma água, toma suco. Então, meu irmão, muitas vezes... é importante sim, nós temos mensagens motivacionais que levam a gente a adorar, a clamar, a pular. Mas é muito importante, meu irmão, você conhecer a palavra do Senhor e saber que o que mantém você saudável é o arroz e feijão de cada dia. Por isso que eu estou começando a entender que Deus tem me usado para trazer esse tipo de palavra. Às vezes eu fico preocupado, poxa Senhor, mais uma cajadada. Mas é o que Deus tem feito conosco. Essa igreja precisa receber palavras do Senhor e nós temos recebido. Ontem a palavra do pastor Toninho foi algo... eu saí daqui muito cheio da palavra que o pastor Toninho pregou ontem. Graças a Deus, essa igreja está começando a caminhar nos trilhos, depois de um momento de turbulência. Graças a Deus por isso. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus em todo momento. Glória a Deus. O poder do Senhor, versículo 46. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Quantos aqui querem o poder de Deus? Quantos aqui querem o poder do Senhor sobre a sua vida? Quantos aqui buscam o poder do Senhor sobre a sua vida? Eu busco o poder do Senhor sobre a minha vida. Você quer o poder do Senhor sobre a sua vida? Sem pressão, meu irmão, não há poder. Sem pressão não vai haver poder na tua vida. Porque só a pressão, meu irmão, é que dá força. Vamos comparar. Pare aqui para pensar sobre uma caldeira. Uma caldeira de um grande navio ou uma caldeira de um trem imponente. O que faz, meu irmão, o trem ou o navio ter mais força e ser impulsionado para frente? É a pressão que se coloca. Quanto mais pressão se coloca em cima daquela caldeira, dentro daquela caldeira, mais força o trem ou o navio tem para poder ir adiante. Isso é o que o Senhor faz conosco, meu irmão. Se você quer poder, meu irmão, prepare-se para a pressão. Salmos 66, versículo 11 diz assim: sobre os nossos ombros puseste fardos. Fardos, meu irmão, é sinônimo de pressão. Ou seja, se o Senhor está te colocando sob pressão, meu irmão, não para de reclamar, não fica reclamando da vida, porque isso é sinônimo de que poder virá sobre a tua vida. Tristes são aqueles, meu irmão, que não sofrem pressão nenhuma. Se o Senhor está colocando pressão sobre a tua vida, prepare-se para um tempo
de poder, em nome de Jesus. Olha o que diz aqui, o texto continua. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho. Depois de toda a pressão que Elias sofreu, olha a pressão que ele sofreu desde o versículo 1. Toda a pressão, o clamor, permaneceu fiel, orando e suplicando ao Senhor. O que diz a palavra do Senhor? Poder do Senhor veio sobre Elias. Poder, depois da pressão. Prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Eu fui estudar o que é Jezreel. Jezreel é uma cidade que foi uma das 12 cidades, um dos 12 centros administrativos do poder de Salomão, do reinado de Salomão. Jezreel nessa época era uma das cidades onde o rei Acabe tinha residência, porque ela era muito agradável no inverno. Depois da pressão, meu irmão, vem o poder de Deus. O poder de Deus sobre a tua vida, depois da pressão que você sofrer, vai fazer você correr à frente de todos os teus adversários, por todo o caminho, até você chegar no lugar abençoado que Deus tem para você. Isso é o que diz o texto. O poder de Deus sobre a vida de Elias fez com que ele corresse à frente de Acabe. Ele chegou à cidade, ele chegou à bênção, ele chegou ao lugar de conforto e de tranquilidade à frente dos adversários. É isso que Deus vai fazer comigo e com você. Deus quer mostrar a diferença entre o justo e o ímpio, quer mostrar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Por isso, meu irmão, Deus nos prepara a cada momento. Deus nos coloca sim sobre provas, sobre pressão, coloca fardos sobre os nossos ombros, mas isso trará poder de Deus sobre a nossa vida, e nós chegaremos à frente daqueles que são nossos adversários. O Senhor prometeu isso para nós, é isso que diz a palavra do Senhor. Tem tantas outras coisas aqui que eu queria falar, mas que horas tem? Não vai dar tempo. Eu queria falar sobre a oração de Ana, uma oração emocional, lacrimosa, uma oração que trouxe um resultado fenomenal. Ela teve um filho por causa da oração dela. A oração de Jacó. Jacó orou por uma noite inteira. Você tem orado por uma noite inteira? A oração de Jacó por uma noite inteira, lutando contra o anjo, que é sinônimo de lutar contra o sono, contra o frio, contra a preguiça, mudou. O Senhor mudou o nome dele de Jacó para Israel, por causa da luta dele. Nós temos orado uma noite inteira. A oração de Moisés, quando o povo guerreava, Arão e Hur segurando seus braços, sinônimo de intercessão, de oração congregacional. Nós temos realizado orações congregacionais, orações intercessórias uns pelos outros. É um exemplo de oração importante que traz um resultado fantástico sobre as nossas vidas. Davi, quando sentiu que a presença do Espírito Santo de Deus havia se afastado dele, uma oração que ele fez clamando a Deus para que o Espírito Santo não se afastasse da vida dele. Quem já teve uma experiência com Deus e por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor, meu irmão, é uma sensação horrível. Eu não quero nunca mais me afastar do caminho do Senhor. Às vezes quando a gente peca, a gente sente uma sensação: meu Deus, Espírito Santo de Deus, não se afasta de mim, me perdoa. Você tem feito esse tipo de oração, de clamor ao Senhor, suplicando o perdão do Senhor? Isso traz um resultado para a tua vida, meu irmão, fenomenal. Os apóstolos, a oração dos apóstolos, olha quantos exemplos de oração dentro da Bíblia. A dos apóstolos e a daqueles 120 clamando pelo Pentecostes, buscando, pedindo a presença do Espírito Santo de Deus. A igreja tem feito isso. Nós temos clamado pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos fazer isso, meu irmão, para que o Espírito Santo de Deus venha e nos tome, nos invada. Isso é o que nós precisamos fazer. Jesus Cristo, meu querido, é um exemplo de oração que leva ao máximo do esforço físico. A palavra do Senhor nos ensina que Jesus Cristo orou tanto, que chegou a suar sangue. O que te faz suar, meu irmão? O que te faz suar é o esforço físico. E as nossas orações como tem sido? Nós precisamos entender, meu querido, que o único canal de comunicação entre nós e Deus é a oração. Se você quer ter um chamado, meu irmão, se você quer exercer o teu chamado, você tem que orar pelo menos 1 hora por dia. Pelo menos 1 hora por dia. Fernando, onde é que tu viu isso? Está na Bíblia.
Jesus chegou lá em Mateus e falou para os discípulos assim: ora, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Nem por uma hora vocês conseguiram vigiar comigo? Vocês puderam fazer isso? Meu irmão, as nossas orações têm sido de quanto tempo? Quanto tempo a gente dedica ao Senhor? Quanto tempo a gente se afasta, se coloca em locais sossegados, solitários, para buscar a presença do Senhor? Quanto tempo do seu dia você dedica a estar na presença do Senhor? Parece muito uma hora, será que é muito mesmo? Será que é muito? Não é, meu irmão. É um exercício você buscar a Deus a cada dia. O Senhor vai começando a derramar sobre si, sobre a tua vida, graça. Vai começando a derramar sobre a tua vida assunto para você falar, porque o Espírito Santo vai te levando a buscar cada vez mais o Senhor. Ou então, meu irmão, se você quer ter a presença do Senhor sobre a tua vida, começa a dedicar tempo em oração. Começa a dedicar tempo em clamar, em buscar cada vez mais o Senhor. Busque um local sossegado onde você pode se colocar na presença do Senhor, exclusivamente na presença dEle. Desliga o telefone, esquece o relógio, coloca uma boa música de adoração e começa a clamar ao Senhor. Nós temos feito isso. Jesus fazia isso. Jesus é um exemplo. O maior exemplo a ser seguido é Jesus. A Bíblia diz lá em Mateus 5, versículo 15, que as pessoas iam e vinham. Grande era a notícia sobre o trabalho de Jesus Cristo. As pessoas vinham para ser curadas e Ele abençoar a vida das pessoas. Porém, Jesus se retirava para locais solitários e orava. Jesus fazia isso. Local solitário, meu irmão, não é simplesmente estar sozinho, mas sim estar sossegado. Jesus também fazia isso. Lá em Marcos 6,33 ele disse a mesma situação. As pessoas vinham tanto atrás dele, ele curava e orava por tanta gente que a Bíblia diz que ele não tinha tempo nem para comer. Porém, ele chamou os discípulos e disse: venham para cá, vamos para o deserto, que é um local sossegado. Meu irmão, se nós queremos ter mais da presença do Espírito Santo de Deus, da presença do Senhor em nossas vidas, ter as estratégias que nós precisamos ter, é fundamental que nós façamos mais e mais orações. A diferença entre quem faz e quem acontece, meu irmão, é a oração. É a oração, é o tempo que você dedica em oração ao Senhor. E pode ver como é difícil. Cada vez que você tenta se colocar diante do Senhor para orar, parece que 1000 coisas acontecem, 1000 pensamentos vêm. Porque o inimigo sabe, meu irmão, que quem ora tem poder. Quem ora tem poder. Se você quer poder, meu irmão, você tem que orar. Orar sem cessar. É isso que ensina a palavra do Senhor. Quanto mais você orar, mais buscar a Deus, meu irmão, mais poder você terá em nome de Jesus. Gostaria de chamar o louvor aqui para a gente cantar uma canção. E eu gostaria de convidar você, meu irmão, a se colocar de pé. E nós, neste momento, eu gostaria de levantar um clamor por 2 categorias de pessoas. Eu não sei se todos aqui são do CI, se não são, mas eu gostaria muito de fazer esse apelo. A palavra do Senhor, como eu disse em João 14, diz que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando Jesus estava dizendo isso, meu irmão, ele estava dizendo, se referindo ao fato de que muitas pessoas procuram Deus em inúmeros lugares. As pessoas correm aqui, correm lá, clamam aqui, clamam lá, tem fé, mas colocam a sua fé no local errado. Porque o que leva uma pessoa de repente a subir uma escadaria de joelhos por um santo tal, o que leva uma pessoa a fazer isso? É fé. Porém, a palavra do Senhor nos ensina que o único caminho é o Senhor Jesus. E só existe um meio, meu irmão, de você alcançar o coração do Pai, é aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque quando você aceita o Senhor Jesus, meu querido, vem sobre a sua vida o Espírito Santo de Deus. E é Ele quem vai te orientar a você conquistar, a você conhecer o coração do Pai. Então eu gostaria de orar. Se existe aqui dentro alguma pessoa que tem o desejo de aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou de repente você aceitou há muito tempo atrás e abandonou a fé,
E hoje é uma noite de você se restaurar, meu querido, com Deus. De repente você está buscando paz, está buscando sossego, está buscando conforto para a tua vida, meu irmão. E o único conforto que você tem é através da presença do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. E você só aceitará, você só terá essa presença, meu irmão, se você tiver o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador. Amém? Eu gostaria também de orar pela igreja, por homens e mulheres que precisam mais se dedicar ao Senhor. Muitas vezes a gente coloca inúmeras desculpas, inúmeros obstáculos para não buscar a Deus. Colocamos obstáculos no tempo. Eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida. Meu irmão, se você não tem tempo durante o dia, acorda uma hora mais cedo. Você pode ter certeza que o Senhor recompensará todo o esforço que você fizer para estar mais próximo dEle. A tua oração, meu irmão, é um momento de total dependência do Senhor. Quando você ora, você se coloca na total dependência do Senhor. Enquanto você lutar com as suas próprias forças, você sentirá frustração, você sentirá estresse, você sentirá decepção. Quando você se coloca na dependência do Senhor, meu irmão, sai de você o foco. Você coloca sobre o Senhor a tua carga. Tira de você o foco. Sai você de cena com a sua capacidade finita e entra Deus com a capacidade infinita dele sobre a tua vida. É isso que acontece, meu irmão, quando você se coloca à disposição do Senhor. E essa noite eu quero orar com a igreja para que nós tenhamos mais disposição para buscar e clamar ao Senhor. Por isso eu gostaria de que o louvor cantasse uma música abençoada e que a igreja saísse do seu lugar e viesse à frente numa oração de comunhão a Deus, pedindo para que a gente tenha mais a necessidade de buscar a Deus, reconhecer que nós precisamos mais de Deus, e nós teremos mais Deus em nossas vidas através da oração, meu irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. As mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas pra Deus, vou levar, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós chegamos à tua presença, Deus, para clamar, meu Pai, clamar ao teu nome, Deus, engrandecer a tua majestade, Deus, dedicar a ti, meu Deus, tudo que somos, tudo que temos, tudo que conquistamos, meu Deus, é para honra e glória do teu nome, meu Pai.
Obrigado, meu Deus, pelo teu favor. Obrigado, meu Deus, pela tua misericórdia com as nossas vidas, Pai. Obrigado, meu Deus, porque a tua graça está estabelecida sobre este local, meu Deus, sobre essa igreja, meu Pai, sobre este povo, meu Deus, que se reúne aqui para clamar o teu nome, Pai, cultuar a tua majestade, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus, porque o teu favor nos alcançou e hoje, meu Pai, nós temos a oportunidade de dedicar a ti o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso clamor, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, numa corrente de fé, eu me coloco aqui, meu Pai, à disposição, meu Deus, para fazer a tua vontade, meu Deus, acima da minha vontade, meu Deus. Realizar, meu Pai, os teus sonhos para a minha vida, meu Deus. E eu tenho certeza que essa igreja, meu Pai, clama e anseia pelos mesmos objetivos, meu Pai. Clama, meu Deus, para que tu dê estratégias, meu Deus, para que nós nos coloquemos à disposição e façamos a obra da maneira que tu queres, meu Deus, para engrandecer o teu nome, meu Pai. Tu nos chamaste, Deus, nos levantaste, tem chamado essa igreja, meu Deus, esse povo, este culto de quinta-feira, meu Deus, tem levantado com um propósito de evangelização, de clamar, de contar para o mundo, meu Deus, que tu és um Deus que aquece, tu és um Deus que muda, tu és um Deus que transforma a vida daqueles que precisam de ti, meu Deus, daqueles que não veem mais esperança, daqueles que estão perdidos indo a um lugar ou a outro, meu Deus. Tu és um Deus que transforma a vida das pessoas e tu usa nós, meu Pai, tu usa o teu povo, tu usa os teus filhos, os teus escolhidos para ir lá fora, meu Deus, e tirar da mão do inimigo, meu Pai, essas almas, essas vidas, meu Pai, que o Senhor Jesus morreu naquela cruz do Calvário para resgatar. Tu nos usa, meu Pai, para resgatar essas vidas, esvaziar o inferno e povoar o céu para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor, tudo que temos, tudo que somos, a todo momento, em todas as circunstâncias, meu Deus, o teu nome é glorificado na terra, nos céus, em todos os lugares. Não há nome que esteja acima do teu nome, Senhor Jesus. Glória, majestade e honra seja dado a ti em todo momento e para todos sempre, meu Pai. Amém, amém, glória a Deus, graças a Deus. Chorei. Você ouviu a Palavra de Deus com Fernando Francelino.